Ao nascer do sol, o pântano da Flórida parece um espelho vivo, a névoa pairando sobre as águas rasas, o som distante de garças cortando o ar e a luz dourada refletindo nas lâminas de capim-serra. É uma cena de paz. Mas, nesse mesmo instante, algo se move entre as sombras do brejo, silencioso, calculado, quase invisível. De longe, parecem coelhos. Pequenos corpos imóveis, orelhas erguidas, pelagem úmida de orvalho. Mas nada ali respira. Sob o pelo sintético, há circuitos, sensores e pequenos painéis solares que absorvem a luz da manhã. São máquinas, e foram colocadas ali de propósito. As autoridades da vida selvagem da Flórida nunca quiseram que isso se tornasse público, mas agora é impossível ignorar. Dezenas desses coelhos artificiais foram soltos nos Everglades, parte de um projeto experimental que divide até os próprios cientistas envolvidos. Oficialmente, o programa é uma tentativa de enfrentar uma das piores catástrofes ecológicas da América moderna. Extraoficialmente, é um último ato de desespero. Porque, por trás da beleza dos Everglades, existe uma guerra silenciosa, e a Flórida está perdendo. Por décadas, um predador estrangeiro vem tomando território palmo a palmo, apagando espécies inteiras e mudando para sempre o equilíbrio natural daquele ecossistema. Não é um vírus. Não é um vazamento químico. É uma serpente. A Python bivitatus, a Piton birmanesa. Essas serpentes não pertencem à América. Vieram de longe, trazidas de forma quase inocente. Nos anos 1980, quando o comércio de animais exóticos explodiu, filhotes de piton eram vendidos como curiosidades domésticas, pequenos, dóceis, enrolados no braço de quem acreditava ter em casa um animal exótico e inofensivo. Mas poucos estavam preparados para o que aconteceria depois. Em poucos anos, esses filhotes atingiam 4, 5, 6 metros de comprimento. Criaturas fortes o bastante para esmagar um cervo, e famintas o bastante para tentar. Sem controle, sem estrutura e sem preparo, muitos donos simplesmente os libertaram. E, em 1992, o furacão Andrew fez o resto. Destruiu instalações de criadouros e libertou centenas de serpentes em plena selva pantanosa da Flórida. O que era uma curiosidade se transformou em uma invasão. O ambiente era perfeito. Calor constante, abrigo infinito e presas abundantes. Pequenos mamíferos que jamais haviam aprendido a temer um predador como esse. A partir daí, o desequilíbrio cresceu em silêncio. Primeiro desapareceram os coelhos e os guaxinins. Depois, os gambás e os cervos começaram a rarear. Um por um, os elos da cadeia alimentar foram se rompendo. Até os predadores nativos, como as onças pintadas e os linces, começaram a recuar. Hoje, os cientistas acreditam que existam dezenas de milhares de pitons espalhadas pelos Everglades, algumas delas com mais de 6 metros e mais de 100 quilos. A vida selvagem, antes diversa, agora é um deserto de silêncio. E cada tentativa de controle parece fracassar. Foram oferecidas recompensas, organizados torneios e até programas oficiais de caça. Centenas de caçadores atravessaram o pântano com facões, armadilhas e câmeras noturnas. O Estado gastou milhões. E, ainda assim, a matemática não fechava. Para cada cobra capturada, dezenas nasciam escondidas sob a lama. A cada vitória, o inimigo parecia multiplicar-se. Um biólogo do Serviço de Pesca e Vida Selvagem descreveu a situação de forma direta. É como aparar um incêndio com tesouras. A frase se espalhou entre os caçadores, virando quase uma piada amarga. Mas o humor desapareceu quando as evidências começaram a se acumular. Estudos mostravam que em áreas dominadas pelas pitons, 99% dos mamíferos de pequeno porte haviam sumido. A ausência deles afetava até as aves de rapina e alterava o ciclo de nutrientes do solo. O ecossistema inteiro estava cedendo sob o peso de um predador que não pertencia àquele lugar. Mesmo assim, as pitons continuavam invisíveis. Elas caçam por calor e cheiro, não por visão, o que as torna quase impossíveis de detectar. Os drones falhavam. Os rastreadores desistiam. E os especialistas, acostumados a explicar a natureza, começaram a admitir que talvez o problema fosse maior do que qualquer um imaginava. Foi nesse ponto que o debate mudou. Se o homem não podia vencê-las com força, talvez pudesse superá-las com inteligência. E foi aí que começaram as ideias mais improváveis. Pitons rastreadas por GPS, drones com sensores térmicos, e até cães farejadores treinados para detectar o cheiro das serpentes. Esses cães, Truman e Eleanor, se tornaram pequenas lendas entre os biólogos. Truman, um labrador negro, movia-se pelo pântano como se fosse parte dele.
Eleanor, uma pastora holandesa, farejava rastros de serpentes que ninguém via. Juntos, capturaram mais de 50 pitons em poucos meses e revelaram algo que ninguém sabia: um padrão. As cobras seguiam rotas previsíveis, cruzando os mesmos canais, buscando os mesmos ninhos, repetindo o mesmo instinto cego. Mas, mesmo com toda essa descoberta, a vitória parecia distante. A área era grande demais. O número de cobras, incalculável. E os cientistas começaram a perceber que o que eles tinham nas mãos era mais do que um desafio ecológico, era uma corrida contra o tempo. Enquanto os especialistas tentavam entender o que fazer, uma pergunta ecoava nos bastidores do projeto: se as pitons são atraídas pelo cheiro das presas, e se os coelhos desapareceram? O que aconteceria se alguém recriasse aquilo que elas procuram? Essa pergunta, simples e perigosa, foi o ponto de virada. E o que começou como uma ideia sussurrada entre laboratórios acabaria levando a um experimento que poucos acreditariam ser real. O projeto começou em silêncio. Nenhum comunicado à imprensa, nenhuma nota pública, nenhum anúncio oficial. Os cientistas envolvidos sabiam que o experimento seria controverso, e talvez até perigoso. Mas, diante de um inimigo que se multiplicava em silêncio, o medo de fazer nada parecia maior do que o medo de arriscar tudo. O plano era ousado: criar iscas bionicas capazes de simular, com precisão quase perfeita, os sinais biológicos de pequenos mamíferos: calor, movimento, batimentos e até odor. O objetivo? Atrair as pitons de forma controlada, rastreá-las em tempo real e tentar prever seus padrões de caça antes que o ecossistema colapsasse de vez. Os primeiros protótipos eram toscos, blocos de metal cobertos por tecido térmico, equipados com sensores e pequenas baterias de lítio. Mas logo, com financiamento secreto e parcerias privadas, os dispositivos evoluíram. O coelho biônico ganhou forma, textura e até um leve tremor rítmico que imitava a respiração. A engenharia por trás deles era impressionante, mas também profundamente perturbadora. Era o tipo de invenção que, em outros tempos, pareceria saída de um laboratório de ficção científica. As cobras, porém, não sabiam distinguir a diferença. Os primeiros testes foram um sucesso absoluto. As pitons eram atraídas instantaneamente pelos sinais térmicos dos coelhos artificiais. Os sensores captavam o movimento da serpente, enviavam a localização em tempo real e permitiam aos pesquisadores rastrear cada captura, cada deslocamento, cada tentativa de caça. Pela primeira vez em décadas, o homem parecia estar um passo à frente. Mas foi nesse momento, no auge da esperança, que os sinais começaram a se misturar. Os dispositivos, instalados em pontos diferentes do pântano, começaram a transmitir dados que não faziam sentido. Em certas áreas, as cobras se moviam em grupo. Em outras, pareciam evitar determinadas zonas como se algo ali as assustasse. Os coelhos eram deixados intactos, mas cercados por trilhas no barro, como se as pitons apenas observassem e esperassem. O comportamento não constava em nenhum estudo anterior. As pitons, supostamente solitárias, agora demonstravam padrões coordenados, aproximações simultâneas, recuos sincronizados, até sobreposição de território. Os pesquisadores começaram a desconfiar de erro de calibração. Mas, conforme os dados eram verificados, uma verdade desconfortável surgia: as cobras estavam aprendendo. Em uma das noites de monitoramento, o biólogo de campo Ethan Ramírez, um dos líderes do programa, relatou um incidente que nunca chegou aos relatórios oficiais. Enquanto verificavam dos pontos de controle, ele encontrou um dos coelhos sintéticos parcialmente enterrado. O equipamento ainda funcionava, mas o sensor térmico havia sido desligado manualmente. Não havia pegadas humanas por perto, apenas marcas profundas no solo, semelhantes a rastros de cauda. Ramírez descreveu a cena com uma estranha mistura de fascínio e inquietação. Ele acreditava que uma das cobras teria arrastado o dispositivo, de alguma forma, aprendido a neutralizá-lo. A hipótese foi descartada como absurda, até que outro caso idêntico ocorreu 2 semanas depois. E então mais um. E mais outro. As cobras estavam evitando as armadilhas. Algumas até as destruíam. Era como se reconhecessem o perigo e reagissem a ele. A equipe se dividiu. Metade queria encerrar o projeto imediatamente, antes que a situação fugisse ao controle. A outra metade, liderada por Ramírez, acreditava que aquilo provava algo ainda mais importante. As pitons estavam desenvolvendo comportamentos cognitivos mais complexos do que se imaginava. E se fosse possível prever essa adaptação, talvez fosse possível controlá-la. O projeto avançou em segredo.
Novos coelhos foram criados, mais sofisticados, mais realistas, com pequenos chips de aprendizado de máquina que permitiam ajustes automáticos. Eles não apenas atraíam as cobras, agora, também registravam cada resposta, cada hesitação, cada mudança de padrão térmico. Era como se o pântano tivesse se tornado um laboratório vivo. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que ninguém esperava. Os sensores começaram a captar vibrações que não vinham das pitons. Ondas de calor, pulsos sonoros, variações magnéticas, fenômenos sem explicação aparente. A princípio, os cientistas pensaram em interferência. Mas quando uma equipe de filmagem, enviada para documentar o progresso, instalou câmeras de infravermelho, as imagens mostraram algo que gelou o sangue de todos. À noite, quando o pântano mergulhava no breu total, dezenas de cobras se aproximavam lentamente dos coelhos artificiais. Não para atacá-los, mas para se enrolarem em volta deles, como se os cercassem. O calor dos corpos das pitons fazia o ar tremular, e o sensor registrava picos térmicos fora do normal. Por horas, as cobras permaneciam imóveis, apenas observando. E, ao amanhecer, desapareciam. Os dispositivos, por sua vez, estavam desligados. Sem sinal. Sem dados. Os relatórios internos chamaram o fenômeno de comportamento anômalo coletivo. Mas, dentro do laboratório, o apelido era outro: o cerco. O governo suspendeu temporariamente o financiamento, exigindo explicações. Mas, antes que qualquer resposta fosse encontrada, o que restava dos dispositivos começou a reaparecer, danificados, corroídos, e com registros de localização que apontavam para áreas muito além do perímetro conhecido. Regiões do pântano onde, oficialmente, não havia presença humana há anos. O último sinal registrado de um dos coelhos foi transmitido a 17 quilômetros da base de monitoramento, em um ponto onde a vegetação era tão densa que nem drones conseguiam penetrar. O sinal durou apenas 12 segundos. Depois, silêncio. A equipe decidiu organizar uma expedição para recuperar o dispositivo. Ramírez insistiu em ir pessoalmente. E foi ali, em meio à neblina e ao cheiro ácido do brejo, que ele descobriu o que restava do experimento. O sol ainda não havia nascido quando Ethan Ramírez e sua equipe partiram. O brejo estava coberto por uma névoa tão espessa que parecia engolir o som. Os motores dos barcos rangeram devagar, cortando as águas rasas enquanto a vegetação fechava o caminho como se o pântano não quisesse ser perturbado. A coordenada que os levou até ali era apenas um ponto piscando no mapa, 17 quilômetros além da última zona segura. Uma área que, segundo os biólogos, devia ser praticamente inacessível. Mas o sinal não deixava dúvidas. E, depois de dias sem respostas, Ramírez precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Por horas, eles avançaram em silêncio, abrindo caminho entre raízes, troncos submersos e cipós que pareciam respirar junto com a floresta. A certa altura, o som dos insetos desapareceu. Nenhum coachar, nenhum estalo, nada. A ausência de ruído era tão absoluta que o grupo começou a se entreolhar em silêncio. Era o tipo de silêncio que o corpo interpreta como um aviso. Quando chegaram à clareira, o GPS marcou o ponto exato. E lá estava o que restava do dispositivo. Ou pelo menos, algo que parecia ser. O coelho sintético estava parcialmente soterrado no barro, coberto por folhas apodrecidas e raízes finas que haviam crescido sobre ele. Mas o que chamou a atenção de Ramírez não foi o estado do objeto, e sim o que havia em volta. O chão estava coberto de ossos. Centenas deles. Pequenos, longos, finos. Coelhos, guaxinins, pássaros, cervos. Restos de animais que, até onde se sabia, já haviam desaparecido daquela região. Ramírez se agachou e percebeu que os ossos estavam dispostos em círculos, como se tivessem sido arrastados e deixados ali intencionalmente. No centro, o coelho artificial. E em volta, marcas de escamas. Várias. Sobrepostas. A equipe ficou paralisada. Nenhum deles conseguia explicar aquilo. Era impossível imaginar que serpentes, criaturas solitárias e guiadas apenas por instinto, pudessem organizar algo daquela forma. Mas as marcas estavam lá. Reais. Ramírez ordenou a coleta do dispositivo. Quando ergueu, percebeu que ele ainda estava ativo, emitindo um sinal fraco, intermitente. Os dados armazenados pareciam corrompidos, mas havia algo estranho na interface. Um registro de pulsos que não correspondia a nenhum protocolo do sistema. Sequências repetidas, em intervalos regulares, como se o próprio dispositivo tivesse gravado algo,
ou tentado responder a algum tipo de comando externo. De volta à base, os engenheiros tentaram decifrar os dados. E, aos poucos, o que surgiu nas telas deixou todos em silêncio. Os pulsos térmicos registrados pelo coelho não eram ruído. Eram padrões, idênticos aos sinais emitidos pelos outros dispositivos antes de serem desligados. Só que agora, vinham de fora. Em outras palavras, os coelhos bionicos haviam deixado de ser apenas iscas. Eles estavam sendo replicados. Nas semanas seguintes, as equipes de campo começaram a relatar aparições estranhas. Sinais térmicos idênticos aos dos protótipos originais apareciam em regiões onde nenhum deles havia sido instalado. Mas, quando as coordenadas eram verificadas, não havia nada, apenas marcas no solo, rastros circulares e aquele mesmo padrão de silêncio absoluto. O governo ordenou a suspensão total do projeto e recolheu todo o material. Ramírez foi afastado, seus relatórios arquivados. Oficialmente, o programa Rabbit Field nunca existiu. Oficiosamente, ele se tornou uma das histórias mais controversas já registradas nos bastidores da biologia de campo norte-americana. Mas há algo que os documentos oficiais nunca mencionaram. 2 semanas depois do encerramento, uma das torres de rastreamento da Flórida voltou a receber um sinal. Fraco, intermitente e familiar. A assinatura térmica era idêntica à de um dos coelhos desaparecidos. Mas o padrão de movimento não deixava dúvidas. Era uma Python. O registro durou poucos minutos. Depois, silêncio. Mais tarde, no relatório confidencial de Ramírez, aquele que jamais chegou ao público, ele descreve a hipótese que o atormentava desde a expedição. E se o processo de observação, de replicação e de estímulo tivesse cruzado uma fronteira que ninguém percebeu? E se, ao tentar compreender o comportamento das cobras, o homem tivesse ensinado algo a elas? Ramírez nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Mudou-se para o interior e abandonou a pesquisa de campo. Mas em uma entrevista gravada anos depois, publicada sem identificação, ele disse apenas uma frase: os Everglades não estão vazios. Só estão quietos demais. Desde então, caçadores e pescadores locais relatam histórias curiosas. Dispositivos de calor que apitam sem razão. Animais que desaparecem sem deixar rastros. E, às vezes, o brilho distante de pequenas luzes vermelhas entre as moitas, como sensores piscando. Alguns dizem que são restos do projeto. Outros, que já não há diferença entre as máquinas e aquilo que elas foram criadas para caçar. O caso permanece sem explicação. Os arquivos oficiais foram fechados, e o governo estadual evita qualquer comentário. Mas entre os biólogos que trabalharam naquele pântano, uma ideia se tornou impossível de ignorar. Talvez o verdadeiro erro não tenha sido criar as máquinas, mas subestimar o que elas ensinaram.